A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Mais um dia na presença de Deus. Lembrando que estamos hoje realizando mais uma live do discipulado. Nós estamos falando a lição 5. Já falamos a lição 1 da Bíblia, lição 2 da volta triunfal de Cristo, a lição 3, o inferno, a lição 4, o que acontece depois da morte, e hoje iremos falar o que é necessário para ser salvo, aqui se referindo à salvação da alma, porque lembrando que a salvação nós precisamos adquirir e é pela fé, e nós vamos descobrir qual é o caminho. Então que você possa estar compartilhando, curtindo, comentando, e lembrando que o nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você pode acessar as nossas lives de oração, os nossos cultos de quinta, das 20 às 21 horas, no domingo, das 9 às 10 da manhã, inclusive esse domingo será a Santa Ceia, e você providencia aí o pão, o suco de uva para participar da ceia, se você estiver apto, e as nossas lives do discipulado, que vai de segunda a sexta, das 9 às 10 da manhã. Lembrando, das 10 às 11 da manhã. Lembrando que nós são 11 lições. Já falamos então 4, agora entraremos na quinta. Então 11 lições e encerraremos o discipulado. É algo muito bom e abençoador para você e para aqueles que estarão aí acessando, em nome de Jesus. Mais uma vez agradecendo os que já estão conosco, obrigado pelo carinho. Estamos vendo aqui o som, está bom, graças a Deus. Então a irmã Luzinete, lá de Penápolis, sempre conosco, um abraço minha querida, toda a família, o esposo, Deus abençoe, ela dizendo bom dia. A Marli, sempre presente também, bom dia Marli, um abraço no seu coração. E eu tenho certeza que outros estarão entrando, compartilhando, comentando, e no final estaremos aí mencionando. Então vamos falar sobre essa lição. O que é necessário para ser salvo? E a imagem que eu usei nada mais é do que uma boia, né? Quando alguém está se afogando, se usa isso nas embarcações para socorrer a pessoa que está se afogando. Então ela se segura, até impede se outra pessoa tentar segurar ela para não afundar os dois juntos. Então a boia, ela é o salva-vida. Então o que é necessário para ser salvo? Então vamos lá. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Sim, o segredo para que você tenha a salvação da sua alma começa em ouvir. Não é ouvir qualquer coisa, e sim ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: logo, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então a fé, ela vem pela palavra de Cristo. Então quando você ouve a palavra de Deus, ela gera a fé. Então para que você tenha a salvação da sua alma, você precisa ouvir a palavra de Deus. Vamos agora ainda, da resposta. A palavra de Deus produz fé. A segunda coisa para que você possa ter a salvação da sua alma é arrependimento, arrepender-se. Marcos capítulo 1, versículo do 14 ao 15. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então você vê que a mensagem de Jesus, a primeira mensagem, foi sobre arrependimento. Então arrependei-vos. E o que é o arrependimento? Arrependimento nada mais é do que uma mudança de pensamento. Você estava pensando em fazer algo e você agora deparou com a verdade, que é Jesus, a palavra de Deus, e você viu que estava errado e agora então você muda o seu pensamento. Então você se arrepende. Jesus então disse: arrependei-vos e crede no evangelho, crede na palavra, nas boas novas de salvação. Também nós temos ainda, falando sobre arrependimento, Mateus capítulo 3, do 6 ao 8. E eram por ele batizados no Rio Jordão. Aqui falando de João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus e que, inclusive, fez o batismo de Jesus, confessando os seus pecados. Mas vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe:
raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a primeira coisa para você ter a salvação, você precisa ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa, você precisa se arrepender. E aí nós vimos que Jesus, ele veio e ele começou a pregar, arrependei-vos. João Batista também, na sua pregação, era arrependei-vos. E agora, nós encontramos em Lucas 24, do 44 a 48, depois lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhe, assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão, perdão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunha destas coisas. Aqui então Jesus tinha ressuscitado, e agora ele aparece aos discípulos, e ele diz, olha, tudo isso que aconteceu, a minha morte, a ressurreição, já estava escrito na palavra. Mas tudo isso também foi necessário para que agora que em nome de Jesus se pregasse o quê? O arrependimento. Então a ordem de Jesus para os apóstolos era que pregasse, e a pregação seria arrependimento. Arrependei-vos. Então é necessário para que você seja salvo, arrependimento. Atos 26, do 19 ao 20. Pelo que, ó rei Agripa, aqui o apóstolo Paulo pregando ao rei, não fui desobediente à visão celestial. Ele conta o testemunho dele da sua conversão, porque ele, com o coração endurecido, foi até a cidade de Damasco para perseguir os cristãos e dar ordem de prisão. Mas quando ele estava indo, em pleno meio-dia, diz a Bíblia que veio então a luz forte, que derrubou ele do cavalo, e uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ali ele pergunta, quem és? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Você percebe que o próprio Paulo estava indo perseguir os cristãos em Damasco. Ele não estava perseguindo Jesus. Mas Jesus disse, você está me perseguindo, porque quem persegue a igreja, persegue a Cristo. E ali Paulo fica cego e vai até a cidade de Damasco, e agora vem ali um homem, Ananias, que o Espírito Santo traz a revelação a ele para ir orar por um homem chamado Saulo de Tarso. E ele sabe quem era Saulo, até teme, mas Deus fala, não, agora ele vai ser um escolhido meu. Saulo foi transformado. De Saulo se tornou o apóstolo Paulo, Ananias orou e ele voltou a enxergar. E agora ele começou a pregar. Inclusive estava pregando para o rei Agripa. E ele está dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, porque agora ele começa a pregar àqueles que estavam em Damasco. Depois ele vai em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. Inclusive, quando ele vai pregar aos gentios, inclusive nós encontramos lá a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária. Verdadeiramente foi um missionário pregando o evangelho, e a pregação que ele então adotou foi arrependimento. Tem que se arrepender, tem que abandonar o pecado, não pode continuar vivendo uma vida no pecado. Olha agora Atos, capítulo 17, do 30 ao 31. Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. Jesus será o justo juiz naquele dia. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Atos 17 fala que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, porque Paulo, ele perseguiu o cristão por causa da ignorância. E quantos de nós também, por causa da ignorância, talvez não acreditávamos na palavra de Deus, muitas vezes criticava os cristãos e tudo mais, mas Deus não leva em conta. Mas agora
ele quer que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então, no momento que há um arrependimento, como aconteceu com o apóstolo Paulo, como aconteceu com muitos, até mesmo a gente, houve esse arrependimento, então agora vem a salvação que Deus nos concede. Olha 2 Pedro 3,9, ainda falando sobre arrependimento. O Senhor não retarda a sua promessa, a promessa da vinda de Cristo, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, é paciente, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, a vontade de Deus é que todos se arrependam. Olha 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. E esse texto é meio complexo, porque ele fala, porque a tristeza, segundo Deus. Aí a pergunta é, escuta, Deus produz tristeza? Porque aqui Paulo está dizendo, porque a tristeza, segundo Deus. Não é segundo os problemas, segundo as situações, não, segundo Deus. Deus produzindo essa tristeza. E agora, Deus produz tristeza ou não produz tristeza? Mas Deus não é só amor, Deus não é só coisa boa, por que que a tristeza vem segundo Deus? E essa tristeza diz, opera arrependimento para a salvação. O que nos chama a atenção aqui é que essa tristeza opera arrependimento para quê? Salvação da nossa alma. Então essa tristeza nada mais é do que aquilo que a Bíblia chama que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você peca, ainda que seja um momento prazeroso, ele, claro, vai trazer o prazer, porque o pecado é isso, né? Ele traz o prazer, senão ninguém ia pecar. Mas depois vem o quê? A tristeza. Por que eu fiz? Por que eu pratiquei? Aí vem a tristeza, e essa tristeza é uma tristeza segundo Deus, ou seja, Deus permite a gente ter, mostrando para nós que erramos, que falhamos, até que a gente se arrependa. Então essa tristeza, ela é benéfica, é uma coisa boa, porque nos leva ao arrependimento. E não somente isso, que ela provoca, através do arrependimento, a salvação, o qual não traz pesar, ou seja, quando eu me arrependo e tenho essa salvação, então eu não tenho mais pesar, ou seja, eu não tenho mais tristeza porque eu tive aquela tristeza. Eu não tenho pesar porque eu senti aquilo que me levou ao arrependimento. Foi benéfico, foi bom. Mas a tristeza do mundo, então está dizendo que também existe a tristeza do mundo. Opera a morte. Por quê? A tristeza do mundo, o que ela faz? Ela faz com que a pessoa, ela tenha um vazio muito grande, e esse vazio é claro que é falta de Deus, falta de Jesus. E ela procura preencher esse vazio com o quê? Com a bebida, com a prostituição, com o adultério, com as drogas, com a mentira. Só que esse vazio vai só aumentando e essa tristeza vai multiplicando dentro da pessoa. Até o ponto que a Bíblia fala, a tristeza do mundo opera a morte. Muitas pessoas até se suicidam por causa dessa tristeza. Mas a tristeza, segundo Deus, ela opera o quê? Salvação, porque ela vem trazer a nós o arrependimento, a conversão. Não, eu não posso continuar vivendo essa vida de pecado, eu tenho que abandonar, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que servir a Deus. E quando eu tomo essa decisão, eu tenho a salvação da minha alma. Graças a Deus. Terceira coisa para que eu seja salvo. Todos são pecadores e precisam de arrependimento. Então, voltando, a primeira coisa, eu preciso ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa, eu preciso me arrepender. E a terceira é que todos são pecadores, não existe ninguém. Eu sou um pecador, você é um pecador, uma pecadora. Todos nós temos pecado. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia fala que o único que não tinha pecado foi gerado pelo Espírito Santo e é Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então todos são pecadores, eu preciso entender isso. Olha Romanos capítulo 3, do 9 ao 12 e 23. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Aí você pode até perguntar, mas pastor, eu estou buscando a Deus. Como é que a Bíblia está dizendo que não há quem busque? Você só consegue buscar a Deus por causa do próprio Deus, que leva você a buscá-lo. Porque se fosse por você mesmo, você não estaria buscando. A carne não quer buscar. A carne, ela nos leva a estar longe de Deus. Por isso que é uma guerra entre a carne e o espírito. E eu sempre falo, quem vai vencer essa guerra? Aquele que mais você alimentar. Você alimentar o seu espírito com a palavra, com oração, com jejum, com louvor, você vai fortalecer o teu espírito. Aí ele vence a carne. Mas se você alimentar a sua carne com o pecado, com a prostituição, com o erro, você vai matar, então, o seu espírito. E aí eu pergunto, quem você está alimentando mais? A carne ou o espírito? Se você está aí meditando, buscando, com certeza o seu espírito vai vencer a carne. E você só busca Deus por causa de Deus mesmo. E eu costumo dizer o seguinte, se nós somos alguma coisa, é por causa de Deus. Tira Deus da nossa vida. Se Deus sair da nossa vida, nós vamos ser talvez igual àqueles que estão lá fora ou pior. Se somos alguma coisa, é por causa de Deus. Então, Ele é mérito daquilo que somos. Deus é merecedor, porque somos pecadores. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Se fazemos, é tudo por causa de Deus. E o exemplo que nós temos está lá em Lucas 15, do 11 ao 32, que todos precisam então de arrependimento. Aí é o famoso filho pródigo. Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Interessante que o filho mais novo, ele tinha 2 filhos, e o filho mais novo vai lá e pede para o pai a sua herança. A gente sabe que a herança só é dada depois que a pessoa morre. Se não houver morte, não tem, então, a herança. Mas esse filho chega para o pai ainda em vida e diz, olha, o senhor está demorando para morrer, pode me dar aí a herança. E o pai, ele não hesita, ele não questiona, ele dá. Mas o filho talvez não fala as intenções para o pai do que ele queria fazer com aquele dinheiro. Repartiu, pois, os seus haveres, e poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele pega a sua herança e agora, com toda a ingratidão, deixa o pai e vai viver num outro lugar, e ali a Bíblia fala que ele gasta todo o seu dinheiro, muitas vezes com orgias, muitas vezes com bebida, e enquanto tem dinheiro tem amigos, mas com certeza quando acaba, aí nós percebemos quem são os nossos amigos. Voltando no terceiro, todos são pecadores e precisam de arrependimento. Ainda falando sobre o filho pródigo, Lucas 15, do 14 a 19. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Ele que sempre estava na casa do pai, nunca tinha passado necessidade, o pai sempre suprindo todas as necessidades, agora ele se vê em aperto. E mais, além disso, longe do pai, longe da casa do pai. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Lembrando que Jesus estava falando essa parábola, e aqui possivelmente era um judeu. E porcos na Bíblia, no Velho Testamento, Deus ele até nos dá a direção para não comermos carne de porcos. Isso no Velho Testamento. Quando Pedro, lá na visão, para ir até Cornélio, Deus dá uma visão para Pedro, e lá ele mostra todos os tipos, porcos e tudo mais, dos animais, e Deus fala, mata e come. E fala, não, Senhor, não posso, sendo judeu, como é que eu vou comer? E Deus fala então no Novo Testamento, olha, não diga que é contaminado aquilo que eu santifiquei. Mas a questão de comer carne de porco hoje é uma questão de você mesmo analisar. Tem pessoas que ao comer carne de porco passam mal, não é verdade? E realmente a carne de porco, se não for bem cuidada, ela dá solitária, dá um monte de doença. Mas voltando aqui na questão, ele vai ter que cuidar do quê? De porcos.
Infelizmente, tudo aquilo que um judeu detestava fazer. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O desespero desse jovem foi tão grande que ele não tinha o que comer. Imagina, ele que tinha tudo na casa do pai, tinha do bom, do melhor, tinha empregado, agora numa situação paupérrima, vivendo ali, cuidando dos porcos e desejando a comida dos porcos. E o que acontece agora? Caindo, porém, em si. Esse cair em si nada mais é que exemplifica o que é o arrependimento. É quando você realmente, na sua vida de pecado, e naquele momento que vem o pesar, naquele momento que vem a tristeza, segundo Deus, você cai em si. E quando você cai em si, você reconhece que você errou, que você pecou. E não somente isso, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele lembrou a vida que o pai tinha, ele na presença do pai, que os empregados do pai tinham, comia do bom e do melhor, e ele agora, como filho do pai, por desobedecer, por caminhar por caminhos errados, estava agora no momento de sofrimento, no momento de angústia, mas ele lembrou dos empregados. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então ele cai em si, e realmente a pessoa, o arrependimento não é fácil, porque a pessoa precisa se humilhar. O orgulhoso não, o orgulhoso ele sempre acha cheio de si: não, eu não errei, eu não falei, e a prepotência não deixa ele se dobrar. Mas a pessoa, quando ela se arrepende, o orgulho cai e ele se humilha. Eu vou voltar na casa do meu pai. E quando ele tomou essa postura de voltar ao pai, ele disse: eu vou dizer para o meu pai: pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno. Trata-me como um dos teus empregados. Olha a situação desse jovem. Ele entendeu que ao voltar na casa do pai, por estar na casa do pai, mesmo se fosse como empregado, já estava o suficiente. Porque estar na casa do pai era o melhor lugar para se estar. E agora a Bíblia fala em Lucas 15, do 20 ao 22, levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão. Olha aqui o que a Bíblia nos ensina. Talvez esse período que ele passou de gastar, de chegar até mesmo ali ter que cuidar dos porcos e ter vontade de comer, talvez tenha passado meses, talvez anos. Mas o que nos mostra que quando ele decide voltar, o pai, estando ele ainda longe, o pai reconheceu o filho. Com certeza o filho estava vindo todo maltrapilho, com certeza com as roupas rasgadas, cheirando mal, muitas vezes descalço, e aquela pobreza. Mas o pai reconhece o filho. Eu quero dizer para você que esse pai nada mais é simbolizado na Bíblia, que é o próprio Deus. Deus é esse pai. E quantos de nós, muitas vezes, estávamos na casa do pai, estávamos ali nos alimentando da palavra de Deus, estávamos nos fortalecendo sempre na fé, tínhamos do bom e do melhor, tínhamos a graça de Deus, tinha a unção de Deus, mas de repente, no momento, nós decidimos abandonar a casa do pai, abandonamos a presença de Deus e muitas vezes vamos para caminhos escorregadios. E aí pensamos que está tudo bem, mas com o tempo se passa, nós percebemos nada mais do que o inimigo quer sim nos destruir. Jesus disse em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas quando há no coração o sentimento do erro e ao arrependimento, Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar, para nos receber novamente. E foi o caso desse pai. Ele vendo o filho e ele de longe, diz a Bíblia, seu pai o viu, encheu-se de compaixão. O que é compaixão? Ele teve compaixão, ele se colocou no lugar do filho. E ele correndo, o pai corre
quando diz para encontrar o filho. O pai não esquece de tudo que o filho fez, porque ele fez coisas feias. Pegou o dinheiro do pai, gastou, mas o pai agora está disposto a perdoar. E ele vai ao encontro do filho, como Deus está sempre disposto a nos perdoar. Por isso que a Bíblia fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E ele corre e lançou ao pescoço e o beijou. Ele não quis nem saber se o filho estava cheirando mal, se estava ali maltrapilho. O pai é pai. E ele vai e abraça o filho, e ele dá beijo no filho. Ah, que alegria foi daquele pai encontrando aquele filho. Hoje Deus também quer que você possa ter esse mesmo sentimento. Quem sabe você está aí afastado dos caminhos do Senhor e Deus hoje está dizendo, volte. Volte, Deus está pronto a te perdoar, a te aceitar, a fazer de você uma nova criatura. Ou talvez você nunca esteve presente na casa do Pai, mas Deus hoje te chama dizendo, venha como está, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, segundo a palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus te convida, venha. E agora, disse-lhe o filho, olha agora o filho, ele diz para o pai aquilo que ele tinha dito, quando ele disse, eu pequei, eu vou falar com meu pai. Ele disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparca nos pés. Interessante que o filho começa a dizer, pai, olha, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu pequei contra Deus, contra você. Mas o pai, o perdão, a compaixão era tão grande que o pai nem deu bola naquilo que o filho estava falando. Enquanto o filho estava falando, o pai já chama o servo, olha, traz depressa a melhor roupa, veste-lhe, ponde o anel no dedo, alparca nos pés. É isso que Deus faz quando nós nos arrependemos. Deus dá nova vestidura para nós, Deus nos perdoa, nos purifica, Deus nos dá o seu amor, Ele nos acolhe, Ele é maravilhoso. E aí sim, o pai e o filho, que abraço gostoso, o encontro, a reconciliação, é a reconciliação que acontece conosco quando chegamos até Deus. Sentimos esse amor, essa graça tão maravilhosa, que realmente tão importante para nós. Mas acontece o seguinte, o pai tinha um outro filho, eram 2 filhos. E agora o versículo 23, trazei também o bezerro cevado, matai, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-lhe se perdido e foi achado, e começaram a se regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe, chegou teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Mais uma vez o pai, o papel da reconciliação. O filho mais velho, indignado, não queria entrar, porque ele achou que o irmão fez realmente algo muito errado, porque pegou a herança do pai, gastou e agora estava voltando e o pai estava recebendo. E não teria mais esse irmão o direito desse perdão. Mas o pai agora começa a falar com esse filho. E ele começa a dizer, ele porém respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha como o coração desse irmão estava bem magoado. Ele não fala meu irmão, fala o teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre está comigo,
e tudo que é meu é teu. Ou seja, olha, se você quisesse também ter matado um novilho, fazer uma festa, você faria, você só não fez porque você não quis, porque realmente tudo é meu e teu. Mas o que ele estava dizendo era justo, porém regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E por isso nos chama a atenção na questão do arrependimento, porque muitas vezes é isso que nós nos indignamos também com esse irmão mais velho. Porque quantas pessoas vêm para Cristo, uma pessoa que muitas vezes foi um estuprador, foi uma pessoa assassina, uma pessoa que roubou, um adúltero, e nós conhecemos talvez a vida dele, a vida dela, mas quando ele vem para a igreja e se converte, nós ficamos indignados. Mas como essa pessoa pode estar na igreja? Olha o que ela fez, olha o que deixou, era um traficante. E muitas vezes nos chama a atenção até mesmo pessoas que estavam na igreja, que se afastou, que viveu uma vida de pecado, e agora com o sentimento de arrependimento ela volta. E muitos de nós até também criticamos, como ela vai voltar, olha o que ela fez, deixou de fazer. Mas o que nos chama a atenção aqui é a compaixão do Pai. Porque no momento que há o arrependimento sincero, e isso compete a Deus saber, e Ele sabe aquele que se arrependeu verdadeiramente. Tem pessoas que muitas vezes dizem que se arrependeu e não se arrependeu, Ele sabe também. Mas aquela pessoa que se arrependeu e volta com esse sentimento e essa mudança, diz assim, este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então Deus se alegra pelo arrependimento e a mudança no coração daqueles que reconhecem e tomam essa atitude. Então, para que você seja salvo é necessário arrependimento. Amém? Então eu creio que agora nós vamos terminar aqui. Nós temos mais coisas boas amanhã. Nós vamos falar ainda um pouquinho mais amanhã sobre outros assuntos que falam sobre o que é necessário para que você seja salvo. Como nós falamos hoje, primeiramente é necessário você ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa é necessário você o quê? Se arrepender. E a terceira é reconhecer que todos são pecadores, inclusive você, eu. Precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos o quê? Nos arrepender. E quando há o arrependimento sincero, recebemos o perdão, a misericórdia de Deus. Então eu quero que você ore comigo agora, em nome de Jesus. Se você talvez tenha vivido uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, mas reconhece isso ao ouvir esta palavra, que você possa então dizer, Senhor, pequei, eu errei, pisei na bola, como diz o outro, mas a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou te servir, eu vou ser um exemplo na tua casa. Então eu quero que você faça essa oração, não para mim, mas para Jesus. Um coração arrependido, porque Deus, se vê esse coração arrependido, Ele virá e Ele vai fazer uma festa, sim, vai te abraçar e dizer, olha, estava perdido, estava morto e reviveu. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus. Ouvimos esta palavra que nos chama a atenção, porque o Senhor quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, que é Jesus, e ao arrependimento. Nós vimos hoje, ó Deus, como é importante ouvir a Tua palavra, como é importante entender que é necessário nos arrepender, porque o Senhor pregou dizendo arrependei-vos. E agora, Deus, está esta pessoa comigo orando, e em nome de Jesus, se elas têm se enveredado a caminhos errados também, caminhos que não te agradam, muitas vezes na prostituição, muitas vezes no adultério, muitas vezes nas drogas, muitas vezes no vício, muitas vezes, Senhor, ó Deus, na bebida, muitas vezes nos caminhos que não te agradam. E ela que um dia talvez até te conheceu, muitas vezes esteve até na tua presença, mas trocou as tuas bênçãos, ó Deus, por coisas que são passageiras, mas agora está reconhecendo, dizendo, Pai, perdoa-me, eu pequei, eu errei, que haja agora o teu perdão, que haja a tua graça sobre esta pessoa. Ó Deus, essa pessoa que está dizendo, Senhor, eu quero ter a tua comunhão, eu quero a tua presença novamente. Então venha de encontro a esta pessoa, venha perdoá-la, purificá-la, e venha, Senhor, ó Deus,
transformar a vida dela, que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, que ele seja cheio do Teu Espírito Santo, seja uma nova criatura, que o Senhor possa usar isso para a Tua glória, que a partir de hoje essa pessoa sinta o Teu perdão, ela sinta a Tua misericórdia, assim como aquele filho sentiu o perdão do pai. Oh, aleluia! Ainda que ele possa talvez ter o julgamento do irmão, como muitas vezes seremos sim julgados pelas pessoas, mas não importa, o importa é maior o teu perdão, a sua misericórdia, que essa pessoa possa mudar de vida e ser uma nova criatura. Se tem alguém desviado, que volte para os teus caminhos hoje. Se tem alguém que ainda não te recebeu como Salvador e Senhor, que tome essa atitude, dizendo: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e conceda a minha salvação, a vida eterna. Em nome de Jesus, caia por terra toda a ação do diabo contra esta pessoa e que o Senhor possa mudar a sua história. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe você que está aí assistindo mais essa live do discipulado. O que eu só gostaria de acrescentar amanhã não, segunda-feira, nós vamos falar sobre colocar a fé em Jesus. É o quarto passo para que você tenha a salvação da sua alma. Então eu quero agradecer aqueles que estão aí conosco, obrigado pelo carinho de vocês, a Carol, o irmão Mário, o Márcio, que bom tê-los aí conosco, obrigado pelo carinho de vocês. Ângela, com certeza a minha mãe está aí também, um abraço para minha mãe, Dona Leontina, que a Ângela está agora cuidando de manhã da minha mãe. Deus abençoe. A Elza, o Fausto, que está aí com ela também, um abraço para vocês. O Josué, sempre presente, a Celina, o Mateus, um abraço para vocês, viu? Silvia Helena também, obrigado pelo carinho. Josué dizendo aqui a paz do Senhor. A irmã Luzinete, bom dia. Deus abençoe a Marli também, bom dia. Carol, Deus é bom. Então que você esteja aí compartilhando, curtindo, e eu tenho a certeza que muitas pessoas serão abençoadas com esse trabalho do discipulado. Em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado pelo teu carinho. E eu sempre falo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você quer acessar as outras lições, acesse então o nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br e também no YouTube, a página Igreja Batista Eulam. Deus abençoe. Lembrando que hoje à tarde, 18h10, teremos a live da oração e também amanhã não teremos nada. No domingo, às 9 da manhã, o culto e a Santa Ceia do Senhor. Um abraço no coração, fique com Deus, na paz do Senhor. Amém e amém.